O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Vocês que aqui estão presentes podem assentar-se, por gentileza. Mais uma vez os cumprimento com grande alegria, não somente a vocês que aqui estão presentes, mas também aqueles que, graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nossa grande benfeitora, nos ajuda agora a chegar aos lares de tantos pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube. Celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Como tenho dito, até mesmo para refrescar a nossa catequese, o Natal é uma festa tão grande que não é celebrada somente no dia 25. Ela se prolonga por 8 dias. É uma festa única de 8 dias, em que nós olhamos para o grande mistério de amor de Deus que se faz presente, literalmente um dom a nós, mas presente na nossa história. E hoje, dentro da festa do Natal, nós abrimos uma pausa e nos dirigimos a uma coluna da igreja, vigorosa no seu testemunho, João. Celebramos hoje o apóstolo João. João faz parte do grupo dos 12, que foi escolhido pelo próprio Cristo para ser seu mensageiro, para ir aonde ele mesmo devia ir, e mais do que isso, para estar com ele. João é um dos filhos de Zebedeu, filho também de Maria Salomé. Tinha um outro irmão, Tiago. Várias vezes ouvimos falar nos evangelhos Tiago e João, ou então os filhos de Zebedeu. João, do grupo dos 12, era o caçula, era o mais jovem, o mais novo, mas ao mesmo tempo desenvolveu por Cristo um amor apaixonado, que uma vez tendo sido chamado pelo Senhor, não o abandonou jamais. Foi o único apóstolo que permaneceu ao pé da cruz. No momento em que Jesus sofria, João esteve próximo. Os outros 11 deram linha, não ficaram. É também por isso que João recebe uma graça que a nenhum outro apóstolo foi concedida, de receber Maria como mãe. No alto da cruz pendente, Jesus olha para João e diz à sua mãe, Maria, que também estava ao pé da cruz: mulher, este é teu filho. E disse a João: filho, esta é tua mãe. Como que entregando Maria aos cuidados de João, mas mais do que isso, entregando Maria, sua mãe, como mãe daqueles que, como João, viram e acreditaram. Mas, olhando biograficamente, não somente à luz da fé, a partir de então, João acolheu a Virgem Maria na sua própria casa. Ele teve esta grande missão de cuidar de Maria
desde a ressurreição de Jesus até a assunção da Virgem ao céu. E por isso, João viveu um certo tempo do seu ministério no escondimento, começando a sua vida apostólica somente após a assunção da Virgem Maria. Ele foi um grande anunciador do Evangelho e, junto com o apóstolo Pedro, cuidaram e fundaram a igreja de Jerusalém. Mais do que isso, João também, por causa de sua pregação, foi condenado ao martírio, mas saiu incólume. Ele foi condenado a morrer numa banheira de óleo fervente. Jogaram João vivo dentro desta banheira com óleo fervente, mas como ele não veio a morrer, ele foi poupado do martírio e foi exilado numa ilha, a ilha de Pátimos, onde ele foi agraciado com a visão da revelação. Daí nasce o livro que nós chamamos de Apocalipse. Lá, nesta região, ele termina sua vida. Mas João nos dá um vigoroso exemplo, não somente pelo livro, ou melhor, pelos livros que por ele foram escritos. O Evangelho, 3 cartas, o Apocalipse, que são de sua autoria e que estão na Sagrada Escritura, mas porque João aprendeu algo que fez com que Jesus o chamasse para um grupinho mais reservado. Sempre nos evangelhos, quando Jesus tinha algo muito grande a revelar, ele não revelou aos 12, ele revelou a 3, Pedro, Tiago e João. Ele assim fazia parte porque ele aprendeu a força do amor. Isso fez com que o evangelho de João seja chamado de o evangelho de uma alta teologia. Até para quem está em casa, depois eu peço os meninos da Z2 para dar um close ali numa das cruzinhas da dedicação, a próxima ali ao altar, que vai ficar mais fácil para eles verem. Porque João é representado então na iconografia, a partir da visão de Daniel, daquele ser único, mas que tinha 4 faces. Uma face de homem, uma face de leão, uma face de boi e uma face de águia, mas era um único ser. E aí a igreja o reconhece como a águia, porque ele tinha a visão precisa do alto. O Evangelho de João começa antes da própria existência do mundo ao dizer: no princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus. João teve esta revelação que brotou de uma profunda experiência com Jesus. E esta experiência com Jesus foi alimentada pelo amor. João foi o discípulo amado. Assim ele se identificou. Não que Jesus não amasse os outros 11, pelo contrário. Mas João entendeu que estava sendo amado e correspondeu amor com amor. Por isso o evangelista João hoje nos ensina algo muito grande. Se quisermos ver as coisas de Deus, nós não vamos entendê-las simplesmente a partir de um estudo ou de uma razão. Nós vamos entendê-la a partir do coração, de um coração que ama. As cenas que João aparecem são sempre cenas rodeadas de um coração apaixonado, como por exemplo, na última ceia, em que João é o único apóstolo que tem a coragem de reclinar sobre o peito de Jesus, de deitar no colo de Jesus. João, porque ouviu literalmente as batidas do coração de Jesus, conseguiu entender, antes mesmo que os outros 11 conseguissem perceber, que aquele a quem havia o chamado não era simplesmente um Messias, não era um homem iluminado, era Deus de Deus, luz da luz. E aqui nós ouvimos hoje, é até interessante porque nós estamos contemplando o mistério do Natal, mas para meditarmos sobre a vida de João, nos é apresentada a cena da ressurreição, onde vai Pedro, coluna da igreja, primeiro Papa, vamos dizer assim, pedra na qual Cristo edificou a sua igreja,
E o discípulo amado, João não menciona seu nome no Evangelho. Sempre que ele vai falar de si, ele se refere como o discípulo amado. Não para só falar de si, mas para nos dar a oportunidade de nos colocar no lugar dele como discípulos amados. E aí vão correndo. Claro, João, um jovem rapaz, em torno de 20 anos. Pedro já um senhor de seus 50 e poucos anos. Quem chegou primeiro no túmulo? O mais jovem. Mas João não entrou. João esperou Pedro entrar. João tinha consciência de quem ele era dentro do grupo apostólico. Ele fez a experiência de amar Jesus. Mas não foi a ele que foi dado a autoridade petrina. Esperou Pedro entrar por primeiro. Mas Pedro entrou, olhou para o sepulcro vazio, ficou perplexo, porque Pedro ainda estava entendendo aquilo com a razão, com a lógica humana. O que aconteceu? Será que roubaram o corpo de Cristo? João dá testemunho. Ele viu e acreditou. Ele, porque teve a coragem de debruçar o seu coração no coração de Jesus, entendeu de imediato, assim que bateu os olhos e viu, ele ressuscitou. Por isso João é para nós um exemplo profundo, não somente pelos seus ensinamentos, porque ele nos mostra de fato quem é Jesus. E é João que eleva o mandamento. Se vocês olharem nos outros 3 evangelhos, o mandamento de Jesus, a lei de Jesus é esta: amai ao teu próximo como a ti mesmo. João eleva o mandamento. João, no Evangelho, diz que o mandamento de Jesus, a multidão era esta. Para os que aproximavam-se de Jesus, ele dizia: amai-vos uns aos outros como vocês amam a si mesmo. Mas aqueles a quem estavam dispostos a seguir Jesus, Jesus diz algo que João é o único a nos relatar: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João entende que a medida do amor não pode ser a gente mesmo. A medida do amor é o próprio Cristo. Se quisermos viver a perfeição do amor, na qual ele nos ensina de modo esplêndido nas suas cartas, cuja introdução nós ouvimos hoje, porque ele nos narra: o que eu vos ensino é isso, o que era desde o princípio, ou seja, existia antes de todos os tempos. O que ouvimos com estes ouvidos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que nossas mãos tocaram da palavra da vida, é isto que nós vos comunicamos. Esta experiência só é vivida no amor, de alguém que está disposto a dar a própria vida pelo Cristo e a debruçar no silêncio da oração o próprio coração no coração de Jesus. Que São João nos ensine, portanto, a olhar para o Verbo que está presente no nosso meio, na Eucaristia, na palavra proclamada, na vida humana, sobretudo na vida humana ameaçada, e a escutar as batidas de um coração de um Deus apaixonado por nós, que espera que nós o amemos à medida que somos amados por Ele e transformemos o mundo pela força do amor. Só o amor é capaz de fazer com que nós superemos tudo aquilo que nos impede de sermos melhores. Só o amor vai nos mostrar a verdadeira face de Deus. Só o amor fará com que nós sejamos discípulos que não fogem da cruz. Pelo contrário, porque ama, passa pela cruz e não perde a esperança da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes, fiquemos de pé.